Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações. Bom, o que é um sistema de equação? É um conjunto de duas ou mais equações. Lembrando que aqui a gente vai estar trabalhando com a equação de primeiro grau e com duas incógnitas. Primeiro grau, eu já vou falar um pouquinho sobre o que é uma equação de primeiro grau, quando o expoente maior é 1, e duas incógnitas, ou seja, duas letras, que pode ser x e y, a e b, x e z, enfim. Incógnitas são as letras que a gente não conhece os valores, vai representar valores desconhecidos, vamos falar assim, né? Para a resolução de um sistema com duas incógnitas de primeiro grau, a gente tem dois métodos bem comuns. O primeiro deles que eu vou utilizar hoje é o método da adição. Temos o método da adição e o da substituição. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o método da adição. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse método. Mas no vídeo seguinte eu já vou mostrar também o método da substituição para vocês optarem pelo método que acharem mais interessante. Bom, aqui eu vou usar um exemplo para começar a explicar um pouquinho do conceito do que é um sistema de equação, para vocês irem se inteirando do tema, ok? Bom, primeiro exemplo, a soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Perceba, por que a gente vai ter duas incógnitas? Porque justamente o x e o y estarão representando dois valores, tá? Então aqui assim, ó, eu tenho duas incógnitas, que são os dois números, e eu tenho duas informações que o exercício vai estar me dando para montar o sistema. Justamente por isso o nome sistema, vai ser um conjunto de duas ou mais equações. No caso aqui, cada equação vai representar uma informação que o exercício vai me dar. Então olha só o que acontece aqui, ó. Onde que estão essas duas informações? Primeira informação que eu tenho, que a soma desses dois números é 37. A soma deles, ó. Então vamos supor que eu vá determinar esses dois números por x e y. Ah, professor, quero usar A e B. Fica a critério de vocês, eu usarei x e y. A soma desses dois números, que eu não conheço, é igual a 37. Então olha só, o x mais o y resulta em 37. Perceba que nós já montamos a nossa primeira equação, com o nosso primeiro dado que o exercício me deu. Onde que está o segundo dado? A diferença entre eles é 9. O que é diferença, professor? Diferença é o sinal de subtração, a operação de subtração. Sempre que eu quero tirar a diferença entre dois números, eu subtraio um pelo outro, ok? Então a soma entre eles é 37 e a diferença entre eles vai ser 9. Então quer dizer que o x e o y subtraídos, a diferença entre eles vai ser 9. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho duas equações. Logo, aqui eu formei um sistema. Eu vou usar aqui uma chaves para representar o sistema, tá? A junção dos dois sistemas. Ou seja, o valor de x que eu vou encontrar vai valer para as duas equações. Ou seja, x vai ser o número que eu quero e o y vai ser o outro número. Por isso a soma de dois números. É o que o exercício quer saber. Quem são esses números? Aí vocês vão me falar assim, ah professor, mas eu poderia pegar um exemplo como esse, fazer por tentativa e resolver por raciocínio lógico, de cabeça, né? Aí fica a critério de vocês. Mas o interessante do sistema é que a gente vai conseguir resolver exercícios bem mais complexos, por exemplo, do que esse pequeno exemplo. Com esses pequenos exemplos a gente consegue entender como que se forma uma equação e, consequentemente, aqui duas equações para formar um sistema. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu fiz a leitura do problema e montei o meu sistema linear, ou o meu sistema de equações, né? Como que eu vou proceder a minha resolução? Bom, pelo método da adição, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai começar o primeiro passo a fazer aqui é analisar as duas equações e ver se alguma das incógnitas está se anulando. Então, quer dizer que o primeiro passo para a resolução de um sistema pelo método da adição, eu tenho que escolher uma das letras para anular. Ou seja, ver quais que anula, né? Ah, professor, e se nenhuma das duas anular? Aí a gente vai forçar a elas se anularem. E isso eu vou explicar no próximo exemplo que eu for fazer,
Próximos dois exemplos. Como é que eu faço para mim anular, professor? Bom, olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar o número menos 4, qual o número que anula o menos 4, ou seja, que torna ele zero? Anular é tornar ele zero, né? O menos 4 ele é anulado pelo mais 4. Obviamente, o 3 anula-se pelo menos 3. E assim por diante. Então, o que acontece? Para mim anular, eu tenho que ter a incógnita com o sinal oposto, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Se eu juntar os dois, vai dar 2x, não anula. Só que o y, se eu juntar o y e o menos y, um y positivo e um negativo, ele se anula, ele dá zero. Então, no caso desse exemplo aqui, eu já tenho o y sendo anulado automaticamente. Então, eu não vou ter muito trabalho para multiplicar essa equação para anular. Então, olha só que fácil. Quando isso acontecer, quando tiver uma das incógnitas que se anulam, eu vou simplesmente aplicar o método da adição diretamente. Vou somar as duas aqui, ó. O que vai acontecer aqui? O x mais o x vai dar 2x. O y menos o y vai dar zero. O y vai sumir daqui, eu vou anular para mim poder resolver. E o 37 mais o 9 vai dar 46. Olha só que legal. Ah, professor, o que aconteceu com o y? Calma, nós anulamos eles e vamos resolver x. Resolvendo x, consequentemente, a gente descobre o valor de y, já que a soma dos dois é 37. Feito isso, olha só, vou passar o 2 para cá dividindo. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer. Resolução simples de uma equação. O 2 estava multiplicando, vou passar ele para a direita, ele divide. Isso aqui vai dar igual a 23. Ou seja, olha só que legal. Um dos valores que eu queria, um dos números é 23. Como que eu vou encontrar o outro número, professor? Aí basta eu pegar uma dessas duas equações, trocar o x por 23 e resolver a minha equação. Olha só, vou pegar aqui a minha primeira equação, ó, que é x mais y igual a 37. Vou substituir agora o x por 23. Por quê? Porque agora eu já sei quem é o x. Ele é o 23. Ó. Só substituir. E venho aqui e resolvo a minha equação. O 23 que estava aqui somando, estava aqui do lado esquerdo positivo. Se ele vir para a direita, ele troca de sinal. Vai ficar negativo. Y igual 37 menos 23 vai dar 14. Tá? Olha só que legal, encontrei o valor de x que é 23 e encontrei o valor de y que é 14. Professor, e se eu substituísse na de baixo, também ia dar a mesma resposta, ok? Você pode agora tirar a prova real, caso você tiver alguma dúvida. O exercício dizia que a soma dos números era 37, se eu somar 23 mais 14 dá 37, e a diferença entre eles é 9. Se eu fizer 23 menos 14, dá igual a 9. Então, isso prova que a nossa resposta está correta, ok? Próximo exemplo. Aqui eu tenho outros dois exemplos, tá? O que acontece aqui? Eu tenho esse primeiro exemplo que ele é muito similar ao anterior e tenho o segundo exemplo que aqui acontece que nenhuma das letras se anula. Aí é que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Então, vou resolver novamente esse exemplo aqui muito parecido com o anterior. Vou analisar as letras, o x e o x não se anulam. Se eu juntar, ele dá 2x. Esse y e esse menos y se anula, né? Se quiser fazer assim, tá ótimo. E aí eu vou resolver x. Vou simplesmente aplicar uma soma aqui. Aqui vai dar 2x. 6 mais 4 vai dar 10. Olha que legal. Vou passar o 2 para cá dividindo. Isso vai dar igual a 5. Então, encontrei o valor 5. Percebe que aqui eu já tinha o sisteminha pronto, tá? Eu não tinha um probleminha para você montar o sistema. Igual, por exemplo, esse anterior, eu tinha um probleminha que você ia ter que extrair o sistema para depois resolver. No caso aqui eu já tinha o sisteminha pronto, tá? Para você estar treinando a resolução. A gente vai intercalar entre exercícios com problemas e exercícios já montados, né? Encontrei o valor de x, escolho uma das duas, eu escolho a que eu acho mais simples de fazer, mas fica a critério, e substituo, copiei, né? Vou substituir o x por 5, porque eu já encontrei que ele é valor 5, então vai ficar 5 mais y
igual a 6. Y igual a 6, o 5 vai passar para cá, ele diminui. Y vai dar igual a 1. Tá? Aqui, caso eu queira tirar a prova real, tá? Basta pegar as duas equações, substituir o x por 5 e o y por 1 e ver se dá certo. Ó. X mais y igual a 6. X mais y somados dá 6. E o x menos o y dá 4. 5 menos 1, 4. Provando que as nossas respostas estão corretas. Simples, né? Bem tranquilo. O segundo exemplo aqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas também a gente vai resolver de uma maneira bem tranquila, tá? Vou explicando bem passo a passo para vocês. Só que aqui a nossa primeira análise, tá? Como eu fiz nos outros dois exemplos. O x e o 5x somados dá 6, não anula. O 3y e o menos 7y somados vai dar menos 4y. Então aqui acontece que nenhum deles se anula. Como que eu faço para isso acontecer? Eu vou pegar uma das equações e vou multiplicar por algum número que faça com que a minha equação que uma equação anule uma das incógnitas da outra. Então o que eu vou fazer aqui? Ou vou escolher x ou vou escolher y para anular. Aqui está um pouquinho mais fácil anular x. Tá? Eu particularmente sempre opto por anular x, mas se você quiser anular y, também é tranquilo. Perceba uma coisa, aqui eu tenho 5x. Para anular o 5x, eu preciso de 5x negativo aqui. Só que eu só tenho um x positivo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda a equação de cima por menos 5. E com isso, eu terei um novo sistema. Olha só o que vai acontecer. Eu vou multiplicar o menos 5 pelo x, que vai dar menos 5x. Vou multiplicar o menos 5 pelo 3y, que vai dar quanto? 5 vezes 3 vai dar menos 15y. E vou multiplicar o menos 5 também pelo menos 7. 5 vezes 7, 35. Menos vezes menos, mais. Professor, por que eu sou obrigado a multiplicar pela equação toda? Lembrando que uma equação tem um sinal de igual aqui, então o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, se eu multiplicar os dois lados pelo mesmo número, eu mantenho a minha equação, eu não altero a minha equação. Eu vou substituir aqui por outros números, mas ela continua sendo uma igualdade, porque eu coloquei fiz as mesmas coisas para os dois lados, ok? A equação de baixo, o que acontece, professor? Continua a mesma. Eu não precisei fazer a alteração dela. Ok? Olha só que legal, nós temos um novo sistema. Agora, olha que interessante. Eu tenho aqui um menos 5x e um 5x que se anula. Então, o que eu vou fazer aqui? Anulo. Ok? E venho novamente e aplico aqui o método da adição. O 15 negativo e o 7 negativo vai dar menos 22. E o 35 mais o 31 vai dar 66. Ok? Agora eu vou passar o 22 para a direita. Ele está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo. Ah, professor, mas o 22 não fica positivo? Não, porque ele não estava diminuindo aqui, ele estava multiplicando, então ele permanece o sinal. 66 dividido por 22 vai dar 33, sinal negativo. Então, a resposta dá menos 33. Feito isso, eu vou vir aqui em cima, escolher uma das duas equações, tá? Vou pegar aqui, no caso, a primeira. Vou pegar a minha primeira, vou fazer de azul aqui para não confundir, e vou substituir. Poderia ter pegado aqui a de baixo também, tá? Tanto faz, daria na mesma. Posso pegar qualquer uma das equações. E vou trocar o y por menos 33. Olha o que vai acontecer. X mais 3 vezes menos 33 igual a menos 7. X, 3 vezes 33 vai dar menos 99 igual a menos 7. X igual a menos 7, o 99 vem para a direita mais, x igual, 7 negativo mais 99 vai dar 92 positivo. Ok?
Quiser tirar a prova real, coloca o x aqui e o y ali e vê se a resposta dá menos 7. Da mesma forma, substituindo o x e y aqui, vê se dá 31. Vamos fazer na primeira, ó. X valendo 92 e o y 33. 3 vezes 33 negativo dá 99 negativo. 92 menos 99 dá menos 7. Isso prova que as nossas respostas estão corretas. Então, a nossa solução aqui do nosso sistema vai ser menos 33 e 92. Opa, vou colocar as chaves aqui. Aqui a solução do anterior era quem? 5 para x e 1 para y, ok? Normalmente coloca x e y primeiro, ou quiser colocar também na ordem crescente, fica a critério de vocês. Ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou explicar o método da substituição. Bom, no vídeo de hoje era isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.